Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências, que a sua paz esteja em cada coração. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui nos nossos canais da UFC TV e da TV Mansão do Caminho. Sempre uma honra e uma gratidão. Saber que estamos na companhia dos amigos nos dois planos da vida. Para melhor sintonizarmos com a mensagem de hoje, que possamos elevar os nossos pensamentos numa prece. Divino amigo, a nossa gratidão, Senhor, pela tua companhia nesses dias, que nos inspira a orar e a vigiar, a fim de que saibamos melhor fazer as nossas escolhas na direção do caminho do bem, do amor, do perdão e da vida na sua maior expressão, iluminada pelos teus ensinamentos, que possamos apreendê-los e vivenciá-los a cada dia, compreendendo que nesse processo de aprendizado, como mestre, estás a nos guiar pelo caminho correto. E que nesta noite o teu amor possa nos envolver, a tua paz nos proteger e nos dê sabedoria para compreender a mensagem e vivenciá-la a cada dia. Se conosco, Senhor. Hoje, diretamente do Rio de Janeiro, nosso companheiro Rafael Siqueira, pela primeira vez no nosso canal. Rafael, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo em nossos canais para abordar o tema a paciência, rogando votos de muita paz. Passamos a palavra para você, meu irmão. Fique à vontade. Muito boa tarde, já muito boa noite. Que Jesus, que Francisco de Assis possam nos abençoar a todos, nos envolver em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quero agradecer pelo convite que me foi feito pela UFC, pela retransmissão, pela Mansão do Caminho, mandar um abraço para os amigos da Bahia, de Vitória da Conquista, mandar aquele abraço para o Barreto, que está em recuperação, e pedir a Jesus que possa estar conosco neste mês do Natal, em que evocamos a sua presença para iluminar os nossos corações, encher a nossa vida de muita paz. Quero cumprimentar alguns amigos que já estão aqui no nosso chat. Muito boa noite, Isabel Rubatino. Muito boa noite, Heronda Oliveira Alves. Aos amigos da UFC TV, da União Espírita de Vitória da Conquista. Muito boa noite, Sandrinha Flores e Giovanaldo Felício. Aqueles que não trouxeram a sua mensagem, um abraço a todos, e igualmente abraço a todos que vão nos assistir a posteriori. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Nós iniciamos com esta canção, com estes versos de João Cabete, porque no Natal é tempo de evocar Jesus. É tempo de chamar o divino amigo à nossa presença e pensar nas nossas vidas, nas nossas trajetórias, junto com esse que é o amigo de todas as horas. É bem certo que ele sempre tem estado conosco, mas muitas vezes nós derrapamos pelos caminhos da existência, desviamos o curso da rota do Evangelho. Mas quando sentimos nos aproximar mais um natalício, nossos corações se enchem de festa, se enchem de alegria cristã, porque
rezam as tradições do plano espiritual, que aproveitando as vibrações nossas dos encarnados, Jesus se aproxima e nós sentimos os nossos benfeitores mais próximos. Evocando Jesus, então, nós vamos falar nesta tarde e noite sobre a paciência. E eu já começo pedindo paciência a vocês, porque se eu estiver caindo, é porque está chovendo aqui em Niterói, tá, gente? Eu fui anunciado como sendo do Rio de Janeiro, mas eu sou de Niterói, que fica a 14 quilômetros do Rio de Janeiro. Mas é tudo aqui a grande Rio de Janeiro. Então, se eu cair, calmem, que podem acalmar que eu volto. Jesus nos falou da paciência. Jesus, como nos assevera a benfeitora Joana de Ângeles e também alguns escritores encarnados, a exemplo de Hannah Wolff, a grande psicanalista alemã, que escreveu um livro notável chamado Jesus, o Psicoterapeuta, e um outro escritor norte-americano chamado Mark Baker escreveu que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. Porque Jesus nos falou de paciência. Essa ciência da paz, essa ciência de saber esperar, aguardar o tempo de todas as coisas. E eu quero relembrar com vocês um dos trechos do Evangelho que eu reputo o mais bonito, porque dentro do Sermão do Monte, lá nas anotações de Mateus, capítulo 5, versículos de 25 a 34, Jesus nos fala da seguinte forma: não vos inquieteis com o que terás para comer, nem o que terás para vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento? Não é o vosso corpo mais do que as vossas vestes? Olhai as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros, porém vosso Pai as alimenta. E qual de vós pode acrescentar um só côvado à sua existência? Olhai os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, mas nem mesmo o rei Salomão se vestiu tão belo quanto qualquer um deles. Se Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, por que não faríeis o mesmo convosco, que sois os filhos do Altíssimo? Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, e o resto ser-vos-á acrescentado. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu próprio mal. É ou não é uma lição de psicologia? É ou não é alguém que nos fala no átimo das nossas almas? Vamos pegar o último versículo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia já basta o seu próprio mal. Vamos fazer um raio-x do nosso dia atual? Será que a gente consegue viver o presente, o hoje, o agora? Ou a gente fica se preocupando com o amanhã? Porque, invariavelmente, nós estamos nos preocupando com coisas que ainda não aconteceram, com coisas que sequer podem acontecer. E a gente vai à semelhança do peru de Natal, morrendo de véspera. Mas Jesus nos convidou a ter paciência, a saber esperar, a saber usufruir a beleza de cada momento, porque do futuro sabe Deus. Das nossas vidas sabe Deus. E como diziam os antigos, Deus a tudo proverá. O convite, então, de Jesus é para que nós tenhamos paciência. Saibamos viver o presente, meditar das coisas que estão dentro das nossas possibilidades e deixar de viver o futuro. Porque pensem, o ontem é um hoje que já passou. O amanhã é um hoje que ainda nem chegou. Então, qual é o nosso melhor momento? Agora, esse instante, amanhã, eu entrego na mão de Deus. Eu faço a minha parte, eu trabalho, eu envio os meus melhores esforços e eu confio, porque ter paciência é isso. É ter a ciência da paz. É saber dar o meu melhor e aguardar que a providência de Deus provê a todas as coisas. Mas quando nós olhamos para as pessoas dos dias atuais, todo mundo está sofrendo. Por quê? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas? Como vai ficar o movimento espírita? E mais atualmente as pessoas, como vai ficar a política do meu país?
Como vão ficar as pessoas? Olha como a gente tem tanta preocupação. E Jesus já nos disse, não vos inquieteis. Não turbeis o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Saibamos então ter essa tranquilidade, essa paz de espírito. E fazendo uma ponte com aquela que é uma terapia bem atual, o mindfulness. O que nos propõe o mindfulness? Atenção plena. Viver o presente. Me acondicionar com aquilo que eu posso fazer, viver no momento presente, porque o amanhã eu entrego nas mãos de Deus. Ter paciência, então, é ter essa consciência de que eu estou no melhor momento, o agora, para endereçar as minhas melhores proposições. Vamos para os exemplos? E o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é um exemplo dos Beatles. Tenho certeza de que muitos amavam os Beatles, amavam os Rolling Stones, porque foi uma década de músicas muito interessante, que as pessoas gostavam de dançar, de cantarolar, mas há uma composição dos Beatles, particularmente de Paul McCartney, que nos diz muito sobre paciência. Essa canção foi composta no ano de 1970. Os Beatles estavam quase se dissolvendo, porque John Lennon mudaria-se para Nova York e aquela que foi a banda que revolucionou o mundo não estaria junto a mais. E conta Paul McCartney que aqueles foram dias muito difíceis. Ele nunca imaginou que os Beatles pudessem se desagrupar. E ele próprio tinha uma mãe falecida há 10 anos, desencarnada, gente. Ele sentia muita saudade dessa mãe. Sentia uma tristeza, um misto de depressão, quando uma noite ele teve um sonho. E encontrou-se com a mãe. Nós sabemos que foi um encontro no plano espiritual. A mãe dele chamava-se Mary. E conversando com a sua mãe durante o sonho, ela disse assim para ele, meu filho, let it be. O diálogo foi em inglês, tá, gente? Let it be. Ele acordou pela manhã na sua cidade, lá na Inglaterra, e compôs uma das mais belas canções que os Beatles depois gravaram. E eu prometo não cantar, porque se eu cantar, talvez não fique ninguém aqui no nosso chat. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Quando eu me encontro em tempos de problema. Mãe Maria, a mãe dele, tá, gente? Não é Maria Santíssima, não. Vem até mim dizendo palavras de sabedoria, let it be. Deixe estar, deixa passar, tenha paciência. Olha a lição que nós extraímos, então, dessa canção. Tudo na nossa vida passa. Tudo na nossa vida é transitório, é passageiro. Então, ter paciência é saber da transitoriedade de cada coisa. Não há mal que dure para sempre, e até mesmo a felicidade, conforme os padrões humanos, é uma felicidade transitória, porque hoje eu estou feliz, amanhã posso não estar tanto, porque os nossos sentimentos não são lineares. Qual a certeza que a gente tem? Eu sou imortal. Eu estou destinado à plenitude, então eu devo ter paciência, porque ainda estou no mundo de provas e expiações, vivendo como um espírito imperfeito, mas caminhando. Essa é a certeza. Então, ter paciência é ter a consciência de que eu tenho um Deus que é providência, de que eu tenho ao meu lado Jesus, o amigo de todas as horas, de que eu tenho um anjo de guarda, e de que as dificuldades que chegam ao meu caminho não são aqueles pedrouços para me diminuir, para me deixar triste, mas são oportunidades benditas para que eu possa crescer, abrir as minhas possibilidades e ver o mundo sob novos prismas, ressignificar as minhas possibilidades. Então, o que eu quero dizer para cada um de vocês, nós que já somos, agora no mês de novembro, 8 bilhões de terráqueos, 8 bilhões de encarnados, tá, gente? Porque se levarmos em conta os desencarnados, nos diz o benfeitor Emmanuel, somos cerca de 20 a 21 bilhões de espíritos na órbita da Terra. 8 bilhões de pessoas que têm dificuldades.
Uns dificuldades na família, outros dificuldades financeiras, outros dificuldades da pandemia, da vivência na sociedade, dos dias atuais. Let it be. Tudo passa. Tenhamos paciência. Tenhamos a certeza da nossa transitoriedade, de que estamos destinados à plenitude e de que do nosso lado, em verdade, nos conduzindo a Jesus, o Mestre por excelência. É ou não é uma proposta libertadora? Falar de paciência, então, é falar dos dias atuais, porque muitas pessoas dizem assim: mas eu até me esforço por ter paciência, mas de vez em quando eu perco a minha paciência. Perco a paciência com a minha mãe, perco a paciência com o meu filho, perco a paciência no meu ambiente de trabalho. Quando, em verdade, nós não perdemos aquilo que nós não temos. Mas, no estágio que nós nos encontramos, nós podemos desenvolver, porque toda virtude, todo sentimento nobre, a gente pode desenvolver. Possamos dar um passo, depois outro passo, porque se uma coisa hoje me causa determinado grau de transtorno, amanhã pode causar um pouco menos, porque eu vou me tornando mais forte, mais robusto, porque essa paciência pode ser desenvolvida. Vamos aí contar um segundo caso. Vocês vão perceber que eu gosto de falar de virtudes, falando das vidas, falando de pessoas, contando histórias, porque aí nós vamos nos encaixando nessas histórias. E a segunda que eu quero contar é do nosso Chico Xavier, gente. Porque todo mundo, quando olha para o Chico, pensa: aquele era o ás da paciência, porque ele tinha paciência com tudo. Era paciência com as pessoas, paciência com as dores do mundo, paciência com as dificuldades. Nós não víamos Chico reclamar. É assim o auge da paciência. Paciência de Jó, como dizem os antigos. Mas há um caos contado pelo benfeitor Emmanuel, que muitos de vocês devem conhecer e que eu quero recontá-lo, porque uma boa história a gente reconta ao sabor da nossa emoção. Diz o benfeitor Emmanuel, e aqueles que conviveram mais próximo com o Chico, que um dia Chico estava assim, amolentado, com dificuldades na vida, meio macambúzio, como se diz no interior, e resolveu fazer um pedido ao benfeitor Emmanuel. E ele: Emmanuel, você faz um pedido à mãe de Jesus para mim? Olha, Chico, com tanto espírito para você fazer pedido, você tem tanto espírito te rodeando todos os dias, você quer fazer logo um pedido para a mãe de Jesus? Vê se te enxerga, mineiro. Emmanuel, você vai ou não vai pedir? Bom, eu não consigo, porque eu não estou à altura de Maria Santíssima. Mas você sabe como é que é. Um amigo pede para outro amigo e esse amigo chega a Maria Santíssima. Eu vou fazer um pedido para Paulo. Paulo pode fazer um pedido para João. João, você sabe, ele é querido de Maria Santíssima. Moraram juntos lá no promontório em Éfeso. João faz o pedido a Maria. Vamos ver, Chico, eu vou fazer o pedido. E fez. Passaram-se os tempos, Chico já havia até esquecido daquele pedido. Um dia, Emmanuel chega para Chico. Você não sabe, Chico? Maria respondeu. E Chico começou a ficar feliz. Imaginem a gente quando vai receber alguma coisa, quando a gente está prestes a receber um presente. Afinal de contas, era um pedido de Chico a Maria Santíssima. Vem Emmanuel e responde: a mãe de Jesus pediu para que te respondesse: isso também passa. E essa frase da Mãe Santíssima está estampada em muitas camisas, está muitas vezes dita pelas redes sociais, e Chico talvez tenha ficado triste naquele momento, mas depois meditou. Isso também passa. A arte, então, da paciência é entender que tudo passa. A dificuldade financeira passa. Nós podemos trabalhar, ganhar um pouco mais de dinheiro para pagar as nossas contas. Mas se não ganharmos, devemos entender que aquilo que nos falta hoje dá conta do que ontem atiramos fora.
Nós devemos entender que a dificuldade orgânica, ela passa. Mas se não passar, eu devo entender que a dificuldade orgânica hoje, como diziam os antigos, é o mata-borrão, é aquilo que drena as imperfeições que eu trago na alma. Então, em verdade, eu devo até agradecer. Tudo passa. As quizilas que eu tenho na sociedade, os problemas vão passar. Se ainda não passaram, é porque quando eu estou num mundo onde ainda temos uma guerra da Rússia na Ucrânia, olhando para o Brasil, um processo aí de divisão social por conta de política, é porque nós precisamos aprender a nos tornar pessoas melhores, ter paciência e fazer os nossos esforços, porque estamos num período de transição. Então nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, num livro notável, intitulado Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ter paciência é desenvolver a ciência da paz. E a pergunta que eu faço para vocês e me faço todos os dias, quando eu olho no espelho, é a seguinte: será que eu já estou vivendo em paz? Porque todos precisam de paz na alma. Será que eu já estou em paz com o meu vizinho, em paz no meu ambiente de trabalho, em paz na minha casa espírita, em paz com as pessoas com as quais eu convivo, começando com aquelas que estão dentro da minha casa? Porque quando eu estiver em paz, nos diz Joana de Ângeles, eu serei mais paciente. Eu desenvolverei essa forma de lidar com as outras pessoas. Está nas nossas mãos. Eu sei que muitos daqueles que estão me vendo, me ouvindo, podem estar pensando assim: ah, Rafael, mas isso está tão distante. Porque eu tenho pessoas que, em verdade, eu queria pegar pelo pescoço. Tem determinadas situações sociais que eu queria modificar hoje. Eu também tenho, gente. São as nossas situações do dia a dia. Mas o conselho que eu dou para vocês, e dou também para mim, vamos orar. Vamos acreditar nos benfeitores espirituais. Vamos nos lembrar de que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. E vamos desenvolver paciência. Se hoje eu ainda fico nervoso, quero agredir, não me porto da forma como eu gostaria, havemos de lembrar, lá da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, nos versículos 19 a 20, quando ele dizia: o bem que eu quero, esse eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço ao montão. Então imaginem se essa dificuldade já residia no íntimo do coração daquele que foi o apóstolo da gentilidade, por que não há de residir no nosso? Tenhamos paciência com as outras pessoas, com as situações externas, mas tenhamos paciência conosco também, a autopaciência. Porque nós precisamos entender a forma como nós nos encontramos e saber, eu vou dar um passo, eu vou dar o segundo passo, para que essa caminhada se torne mais robusta e eu consiga encontrar a plenitude. Eu, quando era mais jovem, e aqui eu não estou fazendo nenhuma autobiografia, eu posso narrar para vocês que eu era bem mais impaciente do que hoje. E eu peço a vocês que façam um exame das vossas vidas. Pensem hoje. Pensem há 10 anos atrás. Hoje nós já somos mais pacientes. Porque existe uma lei chamada progresso, evolução, e nós estamos inseridos nela. Comecei a fazer pequenas falas, inicialmente na cidade de Campos dos Goytacazes. Era o ano de 2008. Já tem um tempinho, gente. Nós já vamos aí cerca de 14 anos. E o primeiro lugar que eu falei em nome do Espiritismo foi um hospital psiquiátrico, a Liga Espírita de Campos, onde eu pensava, aqui eu consigo falar, porque eles não vão entender nada, mas eles entendiam tudo. Eu é que não me dava conta de que ali dentro havia seres humanos iguais a mim mesmo. E eu aprendi tanta coisa com aqueles que eram os considerados malucos, mas não eram.
Eram pessoas passando um transe, uma dificuldade momentânea, mas eram irmãos nossos. E a primeira fala que eu fiz para eles, eu falei de Francisco de Assis. Mas não foi a fala que ficou marcada na minha cabeça. Foi uma canção que eles cantaram antes de eu começar a falar. E a canção falava sobre paciência. E eles cantavam mais ou menos assim: tem paciência, amigo, tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se desespere e nem perca a coragem, pois saiba que no mundo nós estamos só de passagem. E olhando aqueles rostos característicos, aquelas roupas típicas de quem está dentro de um hospital, um falando para o outro: tem paciência, amigo, tudo vai melhorar. Eu comecei a chorar. Eu não consegui guardar as lágrimas, porque nós estamos no mundo para nos esforçar no bem e para ter paciência, porque o mundo não é do jeito que nós gostamos. Nós acordamos pela manhã e nos damos conta de que o mundo não gira da forma como nós queremos, mas gira da forma como Deus quer. E o maior ensinamento da paciência é entender que as coisas estão do melhor jeito, da forma como precisamos para a gente poder crescer. Há uma grande filosofia da antiguidade clássica, a filosofia estoica, que teve como baluartes Cícero, Marco Aurélio, entre outros, que dizia: nós devemos nos ajustar ao fluxo da vida e começar a agir a favor da maré. Mas muitas vezes a gente fica a vida inteira dando murro em ponta de faca, competindo com a vida, não nos dando conta que nós devemos caminhar, nadar a favor da maré e fazer aquilo que está ao nosso alcance. E retornando para aquela experiência lá do hospital psiquiátrico, eu me dei conta. Existem aqueles que são uns com dificuldades daqui de dentro, e existem nós, o que temos dificuldades do lado de fora, porque a enfermidade não escolhe as pessoas. Nós passamos pelas dificuldades para poder crescer. E aí está o ensinamento da paciência. Paciência, então, é a lição de todos os dias. Como nos diz o Espírito Amigo, em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E esse Espírito Amigo, nós sabemos de quem se trata: Joana de Ângeles. A primeira frase que ela nos diz é: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A primeira vez que eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, eu parei, eu pensei, eu refleti. Como assim? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu sempre quis fugir da dor. Em verdade, para o mundo, a dor é sempre um processo limitador. Mas para nós espíritas, a dor é um processo libertador. Não que a gente seja masoquista, goste de sofrer, mas porque a gente, ao ver a dor, a gente entende que está passando por uma escola, uma necessidade abençoada. Então passei a entender que quando Deus nos preenche a vida de dor, é porque Ele está nos dando as possibilidades para que nós possamos crescer. E a melhor forma de nós exercitarmos a paciência é ao ser atingido por qualquer flagelo, por qualquer dificuldade, a gente possa, ao invés de brigar com a dor, ao invés de brigar, reclamar da dificuldade, a gente possa vencer a dor, contornar a pedra, passar a vida entendendo que teremos aquelas situações, mas nós lograremos vencer. Eu me lembro de uma personalidade que eu reputo assim fantástica, que viveu no interior das Minas Gerais e ficou conhecido como o Gigante Deitado. Ele chamava-se Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, da cidade de Ituiutaba. Até os 15 anos, ele era atleta, tinha um porte avantajado, um verdadeiro gigante para os padrões da época. Ele se auto-intitulava o Tarzan. Mas um dia, na casa espírita, ele ficou sabendo que o Tarzan
tinha outras selvas para poder lançar o seu chicote, lançar a sua corda de passar pela selva, porque não seriam selvas do atleta, as selvas físicas, mas seriam as selvas da intimidade. E o nosso Jerônimo Mendonça teve, nessa atual vida, uma grande provação, porque ele foi acometido por uma febre reumatoide, que o deixou paralítico. Ele não andava, ele não conseguia ter os movimentos que nós conseguimos ter, mas não reclamou. Continuou a sua vida, tornou-se espírita, começou a frequentar a casa espírita, inclusive a fazer palestras. Tornou-se amigo de Chico Xavier, do qual ele em Utuiutaba, Chico, bem próximo ali em Uberaba, começaram a trocar confidências, a trocar informações, e Jerônimo tornou-se um arauto do Evangelho, fazendo palestras nas mais variadas casas espíritas. Detalhe, gente, como ele não conseguia andar, ele entrava de maca, fazia uma palestra deitado. Chegavam com o microfone na boca dele e não havia uma única reclamação. Ele falava, ele cantava, ele contava histórias, e de uma forma lúdica ele costumava dizer: só eu sou mais aplaudido que Divaldo Franco, porque Divaldo Franco entra e sai em pé, e eu entro deitado e saio carregado pelas pessoas. Era a forma dele de dizer que as pessoas carregavam a maca dele. Foi o jeito lúdico que ele encontrou de ganhar a vida. Uma vez, ele foi num atendimento espiritual onde o médium recebia o Dr. Fritz. E o Dr. Fritz, sabendo que Jerônimo Mendonça se encontrava do lado de fora, ele pede: entre. Mas a porta era muito estreita para que pudesse passar com aquela maca. E o Dr. Fritz, já incorporado no médico: entre, porque para esse espírito ele precisará passar por muitas portas estreitas. A paciência. As portas estreitas que nós teremos na nossa vida. E quando ele chegou no atendimento, o Dr. Fritz lhe perguntou: meu filho, o que se passa? Como eu posso te ajudar? Ah, eu tenho uma febre reumatoide, eu não consigo andar, eu queria. Sabe quando a gente diz assim, eu queria ter um pouquinho mais de cabelo, eu queria ser um pouquinho mais forte, eu queria um monte de coisa. Mas será que é bom para mim? Será que Deus quer isso para mim? Eu queria, e tem pessoas que dizem, eu queria morar na França, porque lá na França as coisas estão melhores. Será? Será que lá na França eu teria emprego? Eu queria morar nos Estados Unidos, mas lá agora está frio, gente. Então Jerônimo Mendonça disse ao Dr. Fritz: eu queria. O Dr. Fritz lhe interrompeu e lhe disse: meu filho, na sua vida, 3 Cs vão te categorizar. 3 Cs, Dr. Fritz? É, meu filho, guarde aí. Karma, cama e calma. Karma, uma palavra que vem do sânscrito e quer dizer reação. Tudo que nos acontece é porque nós estamos inseridos numa grande lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. A gente planta conforme a nossa vontade, mas colhe do jeito que nós plantamos. O que quer dizer isso, Rafael? Se eu planto espinhos, eu não vou colher rosas, eu vou colher espinhos. Se eu planto tempestades, eu não vou colher dias ensolarados. Então Jerônimo Mendonça se deu conta, febre reumatoide, maca, o que eu fiz? Não preciso saber. Só preciso entender que o amor de Deus e a misericórdia me conduzem. O segundo C, cama. Cama é porque ele viveu 15 anos como atleta, outros 35 atado numa cama. E é curioso, porque a sua mãe tinha 10 filhos, uma família pobre de Ituiutaba. E a mãe dizia: meu filho, eu nunca fui espírita, mas eu acho que eu já acredito nessa história de reencarnação. E por que, mamãe? Ah, meu filho, eu tenho 10 filhos. 9 sãos, que estão sempre dentro de casa. 1 paralítico.
que não para dentro de casa. Só a reencarnação para explicar isso, meu filho. Como é que eu tenho um filho paralítico, atado numa cama, que não está nunca dentro de casa? É, mamãe. É porque Deus está conduzindo a senhora e a mim a entender Jesus pelas vias do Consolador. Cama. Quantos estão atados numa cama? São cancerosos. São pessoas que estão nos presídios. São pessoas que estão padecendo ainda hoje do Covid. Quando me pedem para visitar essas pessoas, não tenhamos, me perdoem a palavra, a petulância de querer doutrinar ninguém. Possamos dar sempre o nosso abraço, dizer para as pessoas, eu estou aqui. Prestar solidariedade. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos as mesmas dores em momentos diferentes, em gradações diferentes. Um dia eu ajudo, outro dia eu sou ajudado. Então, quando a gente vai a alguém, é o abraço, é o conforto, é o acolhimento. E o que a gente vai levar é paciência, confiança em Deus, let it be. Ou como dizia Maria Santíssima Chico, isso também passa. E o último C, calma. Será que nós estamos calmos? Ou a gente está no mundo à guisa da correria? Porque a gente corre para todos os lados. A gente corre para pegar o ônibus, a gente corre para almoçar, a gente corre. E outro dia eu encontrei uma pessoa na rua e disse assim, fulano, por que você está sempre correndo? E ele me respondeu, eu não sei. Você está correndo para ir aonde? Eu não sei. E aí eu me dei conta de que eu estou me formando em psicologia, por isso estava fazendo aquelas perguntas. E a pessoa que estava respondendo já não sabia por que estava correndo, para onde estava indo, mas entrou num modo piloto automático e eu convidei. Vamos desacelerar? Vamos fazer uma prece? Vamos observar os ritmos da vida? Vamos observar o sol. Ao poente, ao nascente. Você já viu o sol correr? Há o momento do poente, há o momento do nascente, e a gente contempla. Ah, Rafael, mas se eu parar para contemplar o sol, eu vou perder tempo. Que tempo nós vamos perder? Hoje a nossa civilização corre tanto, e nos dizem os orientais, corremos para a desencarnação. Por quê? Nós precisamos ser tão acelerados, estar sempre às turras com o relógio. E depois eu perguntei a ele, você está correndo para fazer o quê? Ah, porque eu preciso ser produtivo. Por que nós precisamos ser tão produtivos? Vamos viver cada momento com a intensidade que aquele momento merece. Vocês já perceberam que além de gostar de causos, eu gosto de poesia. Há uma frase do poeta português Fernando Pessoa, que ele nos diz assim, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Então a gente não precisa fazer 501 coisas, que a gente faça uma, mas faça com alegria, faça com propósito, faça com paciência, porque hoje a gente não tem paciência para fazer mais nada. Observem quando a gente vai viajar. O dia que eu for a Vitória da Conquista, eu não vou querer conhecer Vitória da Conquista atrás do celular, porque a gente conhece as cidades assim, quando eu deveria conhecer assim. A gente está sempre tirando fotos. Quando a gente se encontrar com as pessoas, vamos olhar para as pessoas, dar as mãos, abraçar, oferecer sorrisos. Mas quando a gente se junta com as pessoas hoje, um abaixa daqui, outro abaixa dali. Fulano, vamos conversar? Não, é porque eu recebi aqui 500 mensagens no meu WhatsApp. Eu tenho que ver porque tem atualização no meu Instagram e tem atualização no meu Messenger. Vamos desacelerar. Viver o presente. Paciência. Eu convido vocês aqui agora a olhar, não para mim, para essa moça bonita, sim, que está com paciência me acompanhando na linguagem dos sinais. Mas olhem para o fundo. Olha que bela árvore. E no canto superior direito há um pássaro
há um sol, e na parte de baixo há uma grama. O que vem na nossa cabeça? Na minha cabeça vem o plano espiritual. E eu já penso nos benfeitores espirituais, eu já perfaço um clima de paz, um clima de relaxamento. Nós somos senhores da nossa mente. Nós podemos conduzir a nossa vida, nós podemos conduzir a nossa respiração, porque muitas das crises de ansiedade é porque a gente vai hiperventilando, respira com tanta ânsia que vai enchendo o corpo de gás carbônico. Aí faz aquela tag, transtorno de ansiedade generalizada. Porque a pessoa já está tão ansiosa, mas tão ansiosa, que ela já não se dá conta mais. Não consegue comer, porque comer é um engolir. Na verdade, a gente está copiando os modelos externos do fast food, do junk food, quando a gente deveria usufruir o alimento. Quando a gente come mais devagar, nós nos damos conta que a gente pode comer um pouco menos. É porque a sensação de fruição, de satisfação, ela demora um pouco a chegar no cérebro. Mas como a gente come muito depressa, sem paciência, a gente come sempre mais do que precisa e começa a engordar. Começa a sobrecarregar o fígado, sobrecarregar o estômago. Então vejam, tudo está nas nossas mãos. E eu voltando aqui para a história, Dr. Fritz dizendo para Jerônimo Mendonça, karma, cama e calma. Vivamos calmamente. Vivamos no século XXI, entendendo que eu sou um espírito imortal. Um dia eu vou voltar para o lar verdadeiro, que é o lar espiritual. Mas tem tanta gente ansiosa. Será que eu vou morrer? Vai. Eu estou respondendo aqui agora. Mas morrer é apenas atravessar de um lado do rio para o outro lado do rio. Não tenhamos medo. Nem tenhamos ansiedade. Que nós possamos seguir em frente, fazendo os nossos melhores esforços, entoando as nossas melhores possibilidades. Quantas foram as pessoas que nos deram lições de paciência? Quando me recordo, por exemplo, de Chico Xavier, que viveu tantos anos, desde 1910 até 2002. Devagar, mineiramente falando. Porque quando a gente pensa no Chico, a gente pensa logo naquele homem de todas as virtudes, e tinha as virtudes, mas vivia igual o mineiro, tomando café, o pão de queijo, usufruindo as coisas e vivendo cada coisa ao seu tempo. Isso não quer dizer que ele não tivesse dificuldades. Porque Chico, para quem não sabe, tinha um problema na vista que ele praticamente não enxergava. Mas a gente não via o Chico reclamando. Chico tinha um problema no coração e ele dizia que era uma angina. E uma angina é tal qual uma serpente serpenteando que dói. Mas ele estava ali, trabalhando, fazendo a parte dele, entoando as suas melhores possibilidades. Em 2002, lá estava Chico voltando para o lar espiritual. E ele pede, quando eu voltar, eu quero que o Brasil esteja bem feliz. E foi 30 de junho de 2002. Como a gente tem saudade daquela época, que o Brasil estava ganhando a Copa da Alemanha e se despedindo de Chico Xavier. O homem que viveu pela paz, que viveu pelo amor, que viveu pelo bem, mas viveu pacientemente. Quando a gente pensa em Divaldo Pereira Franco, quantas foram as dores que esse homem teve? Quantas foram as dificuldades que ele teve? As acusações das mais severas. Mas teve paciência. Estive com Divaldo Pereira Franco inúmeras vezes aqui em Niterói. E uma vez eu perguntei a ele qual é o segredo. Porque quando estou do lado de Divaldo Pereira Franco, parece que ele é mais novo que eu. E ele já passou dos 90 há alguns anos. Persistência. Eu tenho persistência. Eu tenho paciência e eu confio em Deus.
Será que a gente vai conseguir fazer aquilo que nos cabe, como nos diz André Luiz no livro Missionários da Luz, correndo tanto, bombardeando tanto o nosso corpo com essa ansiedade? Nos dizem hoje os psiquiatras dos dias atuais que a ansiedade é o mal do século. Ou seja, o mal do século passado foi a depressão. O mal do século atual é a ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade, se a gente pensar em termos de emoção, ela é uma emoção básica, tal qual todas as outras, desde que ela seja experimentada de uma forma razoável. Porque pensem, quando eu vou me casar, tenho ou não tenho ansiedade, gente? Eu tive. Eu tremi as pernas, eu fiquei nervoso, porque eu estava me casando com uma verdadeira princesa. A mulher que até hoje me atura. E eu conheço a minha esposa há quase 20 anos. Essa ansiedade é ansiedade normal. E quando eu fui receber o meu primeiro salário no Banco do Brasil, eu também fiquei agitado, porque o que eu vou fazer com esse primeiro salário? Mas quando a ansiedade deixa de ter esse caractere normal, um caractere que é descrito até mesmo por Antoine Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe. Se você vem às 4, desde às 3 eu serei feliz. Mas o fato é que nos dias de hoje, nós não temos essa ansiedade enquanto uma emoção razoável, porque a nossa ansiedade nos traz amargura, nos traz aquele sentimento de preocupação. A preocupação exagerada. Como eu relembrei recontando Jesus na citação inicial. A preocupação com o que vai acontecer, se eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo, e acabo bombardeando o meu corpo de energias deletérias, ficando doente muitas vezes, precisando tomar remédio. Porque nós sabemos que quem não consegue se controlar, eu preciso do remédio para ajudar esse controle. E se eu precisar do remédio, gente, não tem problema, porque os remédios foram feitos para serem tomados. O psicólogo é nosso amigo, o psiquiatra é nosso amigo, mas nós podemos ter dentro de nós a certeza que o primeiro médico que eu tenho sou eu mesmo. Quando começo a dominar a minha cabeça, começo a pensar que eu posso viver em paz. Me recordo de José Raul Teixeira, porque eu sou da Sociedade Espírita Fraternidade aqui em Niterói. Quantas peripécias já passou o nosso Raul. E em novembro de 2011, ele sofreu um acidente vascular cerebral. Imaginem vocês, o Raul com um acidente vascular cerebral. Ele que fala, tal qual um rouxinol, cantando o espiritismo, falando de Jesus, ele que é um médium dos mais variados livros. De uma hora para outra, teve que paralisar as suas atividades. Hoje ele já até retornou suas atividades. Mas pensem, de 2011 a 2022, já se passaram aí 11 anos. Que ele teve que reformular a sua vida, ressignificar os seus propósitos. E quando a gente pensa na vida dele, é ou não é uma proposta de paciência? É ou não é uma proposta de olhar para o alto e dizer para Jesus, eu estou aqui. Se eu não posso mais falar, que a minha fala seja a que congrega, mesmo que seja monossilábica. Se eu não posso mais escrever livros, que sejam bilhetes, que sejam mãos que agasalhem, mãos que atendem outras vidas, mas que eu tenho a paciência de continuar vivendo conforme a vontade de Deus. Raul tem nos dado a lição durante esses 11 anos de que a paciência é uma virtude que nós podemos desenvolver. Me recordo ainda, já que falo tanto nele, de Francisco de Assis, que subindo no Monte Alverne, já no dealbar das suas atividades, enquanto um espírito encarnado, e ele orava ao Pai, meu Pai, que se cumpra a sua vontade e não a minha, porque eu muitas vezes não sei pedir, porque muitas vezes eu vejo situações, eu quero coisas que não são boas para mim. Então, que se cumpra a sua vontade. E eu tenha forças, tenha paciência para aceitar aquilo que me é necessário ao meu crescimento.
A mensagem que eu venho trazer para vocês hoje, meus amigos, é que a paciência é uma virtude que nós podemos desenvolver. Estamos no Brasil, oportunidade de desenvolver paciência. Gostaríamos de ter políticos melhores, gostaríamos de ter situação social melhor, mas é nesse local que nós precisamos desenvolver paciência. Estamos num mundo de provas e expiações, fazendo esse trânsito para um mundo um mundo regenerado. Oportunidade única para desenvolver paciência. Estamos numa família de pessoas conturbadas, com dificuldades, igual a nós mesmos. Que ao olharmos para essas pessoas, entendamos, eu não sou melhor, eu não sou pior, eu estou na faixa que Deus me colocou para que eu possa ter paciência com eles, assim como gostaria que eles tivessem paciência para comigo. Eu estou no trabalho para ganhar o meu salário, fruto da minha dedicação de cada dia. Talvez eu queria ganhar um pouco mais, talvez eu quisesse ter um chefe melhor, mas eu preciso ter paciência. E se eu for o chefe, vai ter um funcionário A, vai ter um funcionário B, que eu tenha paciência com todos eles. Não deixe de corrigir, porque um chefe deve corrigir, um pai deve corrigir, mas que eu haja com a ciência da paz. Que nas minhas atividades do mundo não seja eu aquele que desagregue, não seja eu aquele que construa muros, não seja eu aquele que berre, aquele que haja com violência, mas seja eu aquele que haja em paz, com paz, utilizando-se dessa magna ciência, a ciência da paz, que nos faz desenvolver a paciência. Há uma canção de Lenine, onde ele nos diz: o mundo está girando cada vez mais veloz. A gente espera de tudo, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Mas, ao final, nós precisamos de um pouco mais de paciência. Vamos, então, desenvolver essa paciência. Vamos nos lembrar que nós estamos no mês do Natal. Quando Jesus, que já poderia ter modificado o mundo, que já poderia ter impulsionado a nossa terra para uma condição de felicidade, tem agido com paciência com cada um de nós. Tem nos deixado livre-arbítrio de agir conforme a nossa vontade e esperado pacientemente que as dores do caminho venham reformular o nosso espírito, porque fomos nós que estivemos há 2000 anos atrás. Muitos testemunhamos o seu nascimento lá na manjedoura, em Belém. Muitos testemunhamos quando ele curou leprosos, quando ele devolveu a visão aos que não podiam enxergar. Muitos testemunhamos quando ele subiu ao Tabor e até mesmo foi levado ao Gólgota, atado a uma cruz do martírio. Mas ainda naqueles momentos, éramos fariseus, éramos sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão por dentro. Muitos fomos nós que gritamos Barrabás, e ao longo desses milênios, Jesus vem esperando por nós. Nós que já passamos pela Idade Média, a idade onde não se podia ler, não se podia conhecer, não se podia falar do amor. Muitos fomos os inquisidores, os cruzados, mas Jesus esperou por nós. Estivemos nas cátedras, estivemos nas mansões, estivemos dentro dos palácios, até que a alma já cansada, e Jesus pacientemente vem nos dizendo: vinde a mim. Todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e encontrareis alívio para vossas almas aflitas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Jesus, que vem nascendo a cada Natal, para que a gente faça esse movimento do girassol. Já notaram o girassol? Ela é uma flor muito peculiar, porque onde está o sol, ela vai girando
para encontrar o sol da vida. Natal vai, Natal vem. E a gente, muitas vezes, ligado aos panetones, ligado às trocas de presentes, ligado às cumilanças, ligado apenas à data festiva. Já singramos aí o século XXI, quando ele pacientemente, mais uma vez, nos espera e nos pede: tenham paciência, porque essas dores são alavancas para o progresso. Tenham paciência para com os vossos irmãos, e em nome dessa ciência da paz, chamada paciência, possamos trabalhar, fazer os nossos melhores esforços, porque está nas nossas mãos o futuro que todos nós anelamos. Venha então, Jesus amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Vitória da Conquista. Muito obrigado, Mansão do Caminho, amigos da Bahia. Um Feliz Natal e um beijo no coração de todos. Até uma próxima. Nossa imensa gratidão, Rafael, pela excelente explanação. Que possamos guiçar-te ouvidos de ouvir e aplicar nos nossos dias a ciência da paz. Que o Senhor da vida te ilumine, te inspire e te proteja sempre, meu irmão. A nossa gratidão também a todos vocês que estão aqui conosco e aqueles outros que também estarão no futuro assistindo essa live. Que essa mensagem importante para os nossos dias, ela possa se espalhar pelos nossos amigos, por aqueles que tanto necessitam, quanto nós. Então, sempre compartilhe o bem e o bem. Lembrando que temos nosso encontro marcado, todas as sextas-feiras, às 18h30. Então, nos encontramos e até lá. Paz e luz a todos e amor sempre.